Gênesis capítulo 12, irmãos, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Quem achou, diga amém, por favor. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos, agradecer a Deus por estar aqui nessa noite, né? A gente sabe que a vida do cristão é guerra mesmo. Amém ou não? Ela é guerra. É como se nós fôssemos intrusos. Aliás, nós somos intrusos nesse mundo, amém? Porque o mundo jaz no maligno, né? Na verdade, nós sabemos que Deus permitiu ao inimigo que reinasse, né, nesse mundo. Mas os cristãos, eles sobressaem, porque eles têm o Espírito Santo, amém ou não? E aqueles que na verdade foram colocados aqui na terra para combater as trevas, para livrar o cativo, para curar o enfermo, amém ou não? Então, em todo o tempo, nós estamos na guerra. A boa notícia é que Deus, Ele traz paz na guerra, amém ou não? Deus dá força. Nós sabemos que todo cristão que sai para a batalha, ele se fere, ele se machuca, mas Deus sara, Deus levanta, Deus dá força, amém ou não? Deus renova, amém ou não, igreja? Diga, Deus é maior, Deus é poderoso. E o cristão, sabendo que passa por luta, por batalha, muitas vezes ele não suporta aquela pressão e ele acha que vai encontrar refúgio no mundo. A escassez do dinheiro, a dificuldade financeira, a dificuldade na vida espiritual, ou seja, tudo aquilo que está ao seu redor, tudo aquilo que envolve ele, tem o objetivo de empurrar o cristão a voltar para o mundo. Nós sabemos que Faraó prometeu a Moisés, quando o povo de Israel sair do Egito, ele disse assim: olha, vai, mas se um dia você voltar para cá, eu te mato. E é muito bom eu falar isso, porque às vezes a pessoa pensa que ela vai voltar para o mundo e ela vai ser bem sucedida. Se você voltar para o mundo, então o diabo vai te matar. E o duro é que ele vai te matar com a aval da palavra. O duro é isso, porque a pessoa, ela desviou, ela abandonou a Deus, ela deu as costas para Ele. Ela disse não para o reino de luz e voltou para o reino de trevas. Ela deixou de ser amigo de Deus e voltou a ser amigo do inimigo. E eu quero falar exatamente isso. Gênesis capítulo 12, versículo de número 10. Fala exatamente de um período de dificuldade na vida de Abraão, que tinha acabado de receber uma ordem de Deus para sair do meio da tua parentela, amém ou não? E Deus mostraria a terra que Abraão viveria com a sua família, e ali ele ia prosperar, ele ia ser bem sucedido. E Abraão, cheio de fé, por isso é chamado pai da fé, obedeceu, foi o primeiro homem que obedeceu uma ordem de Deus sem enxergar nada. Ó, sai daí da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. É diferente. Hoje o cristão, ele crê quando ele vê, que é um erro nosso. Ele tem dificuldade para crer quando Deus dá uma ordem, mas ele não está vendo nada. Aqui Abraão, ele creu sem enxergar nada. Ele só obedeceu uma ordem de quem? De Deus. E Abraão passou também por dificuldade. E a Bíblia fala, olha aí o que diz. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão e te guardarão com vida. Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero pedir que o Senhor continue falando conosco nessa noite, meu Deus, que a gente possa entender a tua palavra e obedecê-la, meu Pai. Pode se assentar. A dificuldade financeira, porque havia fome em toda a terra, fez com que Abraão ele voltasse para o Egito.
Ou seja, ele entrasse novamente no mundo para peregrinar, em busca de sanar a sua necessidade. E nós conhecemos muitos cristãos muitos que eram líderes dentro da casa de Deus, pastores, obreiros, diáconos, levitas, pessoas que serviram a Deus por muitos anos, pessoas que foram usadas para curar, para libertar, pessoas que foram usadas para ganhar almas, pessoas que enquanto estiveram na presença de Deus deram fruto. Mas aí a turbulência da necessidade, da dificuldade de vencer num mundo tão difícil, num país onde a crise tem sugado, olha só, principalmente a classe C, tem oprimido o povo, tem trazido a escassez de dinheiro e a dificuldade para pagar suas contas, e faz com que as pessoas pensem como Abraão pensou: eu preciso dar um tempo na obra, na casa de Deus, e correr atrás, porque agora eu estou realmente passando por dificuldade. É claro, irmãos, nós não somos nenhum tolo, nós não somos hipócritas, nós temos que trabalhar sim, nós temos que lutar para sustentar a nossa família. A Bíblia deixa isso claro, que do suor do nosso rosto é que a gente vive, amém ou não? Mas muitas pessoas têm desenfreadamente buscado a vida que a gente deseja, uma vida de conforto, uma vida próspera, mas tem dado as costas para Deus, tem abandonado os princípios de Deus. A verdade é que a gente não se contenta com o pouco que Deus dá. Não é assim que diz? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é? Mas nós, como cristãos, na verdade, nós não temos nos contentado com aquilo que Deus nos dá. Eu não estou dizendo aqui para você, fique feliz porque você não tem dinheiro hoje. E Deus não está dizendo isso também. Ele está dizendo: trabalhe, se esforce, estude, mas não me abandone. Não abandone a minha obra. Não abandone a sua vida espiritual. Não abandone o teu chamado. No tempo certo, se eu for fiel, Deus vai me prosperar. E para Deus me prosperar, irmão, Deus não precisa me dar uma Ferrari, uma mansão no Morumbi. Eu até dizia aqui, e eu sei que muitas pessoas vão ouvir o que eu estou falando. A gente vê testemunhos de pessoas. Eu até comentava alguma coisa com os obreiros. A pessoa, ela diz assim: olha, eu não tinha nada, e agora eu tenho 10 apartamentos, eu tenho 5 carros na garagem de 1.000 milhões cada um, eu tenho casa na praia, eu vou viajar todo ano 3, 4 vezes para a Europa, mas eu quero mais, eu quero muito mais. E eu fico pensando: será que esse é o sentimento que Deus quer que a pessoa tenha? Eu entendo que a Bíblia me ensina a conservar aquilo que Deus me deu. Eu vou explicar isso para você. Deus me deu uma empresa, eu vou conservar por ela, eu vou lutar para ela crescer, faz parte. Eu vou conservar para que a bênção de Deus na minha vida, ela permaneça, amém ou não? Ela permaneça. Agora, eu querer muito mais daquilo que, sabe, que já deixou de ser, fez com que eu abandonasse a visão de cristão, a visão de filho de Deus, é o grande risco. Seria muito bom se a gente falasse assim: olha, eu não tinha nada, hoje, graças a Deus, eu tenho condições de poder ajudar a obra de Deus. Hoje eu tenho condições de bancar crianças, e levar elas no estudo, levar elas mantimento. Hoje eu tenho condições de ajudar uma casa de recuperação. Essa seria a visão. Mas quando as pessoas descem, como Abraão desceu no mundo, olha só, em busca de prosperidade, ele nunca vai se saciar. Essas pessoas, elas nunca vão dizer assim: olha, graças a Deus, o que Deus me deu já é suficiente para a 3ª e 4ª geração, agora eu vou me empenhar na obra. É que nem aquele homem, lembra? Aquele agricultor que dizia consigo mesmo,
A minha colheita foi uma bênção, eu vou construir outro celeiro. É ou não é? E agora eu estou milionário. Levou a sua vida inteira ali, buscando o que era para ele, o que era para si, até o ponto em que ele adquiriu mais do que ele precisava, mas muito mais do que ele precisava. Vai dizer assim, tolo, não serviu a Deus, não zelou pela sua salvação, não saciou a tua sede de conquista, que nós temos que ter, irmãos, mas ela tem que ser num nível qual não vai tirar a minha fé, não vai fazer eu desviar, não vai tirar a minha visão de filho de Deus. O próprio Deus respondeu, tolo, não me serviu, não me obedeceu, longe dos meus caminhos, e hoje pedirão a tua alma. Você vai ser recolhido, você passou a tua vida inteira sem me servir. As pessoas quando descem para o mundo, para conquistar, para adquirir, ser uma direção de Deus, porque a gente vive no mundo, a gente trabalha aqui. Eu não sou do mundo, mas eu vivo nele. Quando o Senhor fala que eu não sou do mundo, significa, eu não vivo em função da mídia, eu não vivo em função do que o mundo quer que eu faça, eu não vivo pecando, eu não vivo fazendo tudo aquilo que o mundo, sabe, ele força a pessoa a fazer, ele oprime a pessoa a fazer. Na verdade, o mundo é o maior opressor. Ele te ensina a ter em todo momento. Se você não tem valor nenhum. O mundo é o maior opressor. O rico, a Bíblia fala, é o que mais oprime o povo. Amém? Não. E as pessoas descem para o mundo em busca de bens, mas desempregados, sem direção de Deus. Já esquecem a palavra do Senhor. Quanto mais ganham, mais querem. E Deus vai ficando lá atrás. E Abraão desceu para o mundo, porque ele estava passando por necessidade. E Deus disse para ele, não era para ele ter descido. Aqui Abraão pecou. O Senhor disse, eu vou mostrar a terra. Eu vou mostrar onde você vai prosperar, aonde você vai vencer, aonde você vai crescer. Amém ou não? Não significa que eu tenho que ficar com os braços cruzados. Entenda isso hoje. Significa que eu tenho que estar atento, porque no seu tempo Deus vai mostrar. Amém ou não? Eu tenho que estar atento para que esse sentimento, esse desejo de conquista, desempreado, não tome conta da minha vida. O que mais tem desviado pessoas dentro da igreja é esse sentimento. Poxa vida, todo mundo é abençoado, menos eu. Todo mundo cresce, todo mundo prospera, menos eu. Ah, pastor, eu enjoei, na verdade eu desanimei. A pessoa desanimou, ela entende isso. Ela não é rica, ela não ganhou dinheiro, então ela entende que Deus não é com ela, e que ela fala, quer saber, eu vou descer para o Egito e vou buscar a minha bênção. Aí é que ela se perde. Abraão fez isso. E olha o que quase aconteceu. Versículo 12: quando os egípcios te virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, e te guardarão com vida. Então Abraão ele fala assim, olha, a gente vai descer lá para o mundo, porque tem fome, a gente precisa de um lugar que a gente prospere, a gente ganhe alguma coisa. Mas a verdade é que quando ele descer para lá, vão crescer o olho em você, Sarai, e vão me matar, e vão querer roubar você de mim, porque o mundo faz isso. O principal objetivo do mundo é destruir o quê? A família. E é tão interessante que eu estou ministrando. Se a gente buscar na nossa memória, a pessoa fala, quer saber? Eu não vou pregar, Deus não dá, eu preciso ir em busca da minha independência financeira. E a primeira coisa que o diabo faz é acabar com a família. A primeira coisa. Quando desce para o mundo para buscar para si, a primeira coisa, está claro, Abraão sabia disso. Quando a gente chega lá, se você falar que é minha esposa, vão me matar e vão guardar você em vida. Porque o mundo é assim. Ele cobra, ele ataca, ele destrói. Amém ou não? Ainda bem que Abraão tinha Deus, né, irmão? Um Deus que é misericordioso. Ainda bem que Abraão era um homem que confiava em Deus. Embora ele tenha tomado uma atitude errada aqui, mas Deus era com ele. Olha que interessante, vamos lá. Versículo 13 diz
peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por causa de ti, e que viva a minha alma por tua causa. Se eles iam tomar, você está dizendo assim, olha, se falar que minha mulher vão te tomar e vão me matar, então vamos fazer o seguinte, fala que você é minha irmã, e mesmo que ele tome você de mim, mas eu vou continuar o quê? Vivo. Vão guardar também a minha vida, porque é irmão dela. A gente não precisa matar, ele é irmão. Agora, se for marido, a gente toma a mulher e mata o homem. Olha só que coisa. Olha o pensamento que Abraão teve. Porque agora ele está voltado para descer para o Egito e conquistar. Tudo bem, está passando por dificuldade, mas foi uma atitude errada, que quase acabou com a sua família e levou ele à morte. Olha que interessante. Quando eu desço lá para o mundo, para obedecer as coisas do mundo, com a visão das coisas do mundo, sem se preocupar com Deus, com a palavra, com a vontade do Senhor, então eu estou correndo esse risco, e você tem que saber disso. A pessoa que volta lá para conquistar, ela está correndo um grande risco. Na maioria das vezes, irmãos, as pessoas que descem para o mundo para conquistar, e que dão as costas para Deus, 99% dessas pessoas, elas não voltam. Elas não voltam. 100% dessas pessoas não se dão bem. 1% consegue voltar. Se arrepende, sofre, é ou não é? E fala, não quero mais sofrer aqui não. Ela faz que nem um filho pródigo. Fala assim, eu desci para o mundo aqui, fui viver a minha vida, mas eu vi que lá no mundo é pior, é muito pior. De repente eu arrumei um emprego, estou ganhando dinheiro, mas olha, não tenho paz, a família está quase acabando. E as pessoas, elas se conscientizam, e 1% dos crentes voltam para a igreja. Se você parar para pensar, você vai dizer, é verdade, pastor. Eu me lembro aqui de muitas pessoas que foram e que infelizmente elas ainda não voltaram. E eu lembro também de um ou outro que conseguiu voltar. Porque Satanás prometeu que se a gente voltasse para o mundo, ele nos mataria. Ainda bem que a igreja ora, intercede, amém ou não? Olha que coisa. Ainda bem que existem pessoas que ainda oram. Ainda bem que existe Deus que ainda é misericordioso, amém, igreja? Ele é poderoso, sim ou não? Olha lá, versículo 14, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Ou seja, está acontecendo exatamente o que Abraão preveu. Sabe o que significa aqui? Que ele sabia a consequência. É que nem o crente, ele fala, ele sabe a consequência. Ele não volta para o mundo sem saber. Ele fala assim, olha, eu vou correr o risco, eu vou fazer o quê? Vou voltar para lá. Você sabe o risco que você corre. Você sabe. Quando você deixa de vir à igreja, quando você deixa de se envolver com as coisas de Deus, porque isso te fortalece, isso te renova, amém ou não? Eu tenho certeza que muitas pessoas chegaram aqui tristes e já estão melhor, amém ou não? A batalha, a luta, você já está mais animado. Por quê? Porque Deus fortalece. Abraão tinha noção do perigo, como você tem. Ele sabia o que podia acontecer, como eu e você também sabe. Eu sei que se eu voltar para o mundo, eu serei o quê? Destruído. Então ele fez algo como? Consciente. Ele parou e pensou, fala que você é minha irmã, porque mesmo que tome você de mim, pelo menos eu fico vivo. Olha que coisa. Ele sabia que o mal podia acontecer e vir sobre eles. Olha que coisa. Ele sabia que o mal os alcançaria. É que nem um crente que para, como eu já citei aqui. Ele sabe o mal, ele sabe que vai vir, mas infelizmente ele continua. Olha que coisa. Vira, versículo 15. Os príncipes de Faraó e gabaram diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e o que? Camelos. Versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó Abraão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Então Abraão até aqui, ele toma uma atitude, amém? Aí muitos cristãos vão dizer assim, pastor,
mas a dificuldade fez com que ele tomasse essa atitude. Eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje estão aprisionadas lá no mundo, e o nosso papel é ir lá e tirar elas, amém ou não? Ir lá e buscar elas, também tiveram dentro dos seus corações essa mesma palavra: pastor, é a necessidade. Eu lembro que uma vez eu disse assim para um rapaz: rapaz, você está perdendo a tua fé, você vai acabar com a sua família, o Senhor vai me dar comida, o Senhor vai me sustentar? Eu falei: não, eu não tenho condições de sustentar, eu não tenho condições, mas eu vou orar por você. E a pessoa insistiu, e hoje está longe de Deus. Eu não estou falando longe de Deus, irmão, com um sentimento de alegria no meu coração, porque estar perto de Deus não é estar dentro da igreja. Estar perto de Deus é você estar dentro da igreja, com o coração no Senhor, amém ou não? Com seus sentidos voltados para Ele, com seu entendimento voltado para obedecer a palavra do Senhor. Isso é estar em Cristo. Olha que interessante. E aconteceu exatamente como Abraão preveu. Tomaram a sua esposa, a qual ele disse que era sua irmã, porque ele queria permanecer o quê? Vivo. Ele não queria morrer. Amém ou não? Mas se Deus não fosse com Abraão, o que seria dele, irmãos? E se Deus não amasse, o amor de Deus, Deus podia dizer assim: olha, Abraão não precisava ter dado um jeitinho, né? Ele quis dar um jeitinho, ele quis trazer um resultado positivo para uma situação. Ele acabou o quê? Piorando tudo. Já pensou? O que é pior? Viver com dificuldade, com luta, mas ficar firme ali com a sua família, ficar firme na sua fé, ou correr o risco de descer para o Egito e ser destruído, e ser morto. Para muitas pessoas isso acabou, infelizmente. Eu sirvo a Deus se Ele me prosperar. Eu sirvo a Deus, olha, se a minha vida for realmente uma bênção. E nós aprendemos isso. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Deus fala que honraria aqueles que o amam. Eu creio que isso vai acontecer. Amém ou não? Nós não estamos dizendo aqui: vamos ser todo um povo derrotado, vamos ser todo um povo pobre, um povo miserável, mas estamos aqui dando glória a Deus, e a gente está alegre com isso. Não. Eu estou dizendo assim: vamos lutar, vamos buscar, vamos ter ambição, mas sem perder a visão do Evangelho, sem entregar o nosso coração às riquezas do mundo, sem buscar, querido, aquilo que de repente é só para saciar a minha fome, mas buscar de uma forma desenfreada, esquecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Senhor, eu estou passando por luta, dificuldade, mas eu não quero correr o risco do meu filho morrer na fé, o meu marido morrer na fé, acabar o meu casamento. Olha, quem sabe o homem vai lá para fora e arruma outra, a mulher vai lá para fora e arruma outro, porque a mulher também arruma outro. A igreja de Jesus precisa estar atenta a isso, se policiar e dizer: eu trabalho, eu estudo, eu quero prosperar, mas Deus em primeiro lugar na minha vida. O inimigo coloca todo dia uma mesa diante de você, diante de cada um de nós, com aquilo que a nossa carne deseja, com aquilo que os nossos olhos brilham, não é? E se a gente não tiver alicerce, a gente pode até ser destruído. Para você entender aonde eu quero chegar, quantos jovens, quantos homens e mulheres que agora virou febre, né? Tanto homem quanto mulher está roubando, né? Roubando, matando, se prostituindo, usando droga. A grande maioria faz isso porque o coração, existe um desejo desenfreado de conquista, de ter, possuir. Por que
matam? Porque eu quero dinheiro, eu quero bens, eu quero ter dinheiro para poder gastar. Na verdade, o que leva as pessoas a fazer isso é o desejo pelo dinheiro, pela conquista. Não é só para comer, porque só comer para mim já não é mais suficiente. Quantos pais e mães a gente vê por aí? Meu filho, eu te dou comida, eu te dou roupa, não te falta nada. E por que você fez isso? Porque ele quer mais, porque o desejo de enfriar no coração é muito maior. E o cristão também está entrando nessa, perdendo a sua fé, perdendo a sua família, sendo destruído o seu ministério, porque agora o desejo de conquista, até o número 3 é positivo, passou disso já é um desejo o quê? Desenfreado. Eu preciso conquistar a todo custo, e não quero saber se eu vou correr risco de perder meu esposo, meus filhos. Abraão está fazendo isso aqui. Ele sabia do mal, ele sabia do perigo, mas ele insistiu. E levaram a mulher dele. E levaram ela. Acredito que Abraão clamou ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor. Amém ou não? Imagine Abraão dizendo: a besteira que eu fiz. A besteira que eu fiz, Senhor, no momento da dificuldade. A gente faz besteira. É os 5 minutos que a gente tem que aprender a controlar, né? Que 100% aqui controla, amém ou não? É os 5 minutos que muitas vezes faz com que a gente desespere e tome uma atitude desenfreada. Abraão está, imagina, desesperado. Olha aí a nossa situação, a gente precisa pegar sua irmã, então traz ela para nós, tô bezerro, tô dinheiro, pode deixar, agora ela é nossa, está aqui, nós estamos pagando por ela. Imagine ele orando a Deus: Senhor, fiz uma besteira, eu tomei uma atitude de fé, quando Deus disse: sai do meio da tua parentela. Peguei a minha esposa, peguei tudo que eu tinha e saí. Mas aí veio a dificuldade, Senhor, e eu resolvi voltar lá para o Egito, descer para o Egito, para conquistar. E olha a besteira que eu fiz: perdi a minha esposa. Senhor, perdoa o meu erro. E eu creio que Deus ouviu lá do céu, amém ou não? E Deus tocou em Faraó. Que culpa que Faraó tem? Que culpa que ele teve? A princípio nenhuma, porque o mundo é isso. Que culpa que o mundo tem de destruir uma família? Nenhuma, porque o papel do mundo é esse. Que culpa que o mundo tem de destruir um casamento? O papel lá é esse. Você veio de lá, você sabe que é assim. Abraão sabia como é que funcionava lá. E Faraó está lá fazendo o que para eles era o quê? Normal. Só que ele orou: Senhor, amém? E Deus entrou com providência, sim ou não? Posso ouvir glória a Deus por isso? Abraão errou, mas Deus não deu as costas para ele. Deus não dá as costas. Quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente reconhece o nosso erro. Eu entendo que Abraão aqui, ele falou: nossa, que besteira que eu fiz, rapaz. Só Deus agora para consertar a besteira que eu fiz. Quantas besteiras você fez? Nós fizemos. E às vezes o cristão ele não tem a coragem que nós devemos ter de falar: Senhor, eu fiz uma besteira. Eu fiz uma besteira, Senhor. Eu tive uma ideia, mesmo sabendo o risco, mas eu fui. Mesmo sabendo que era contra a tua vontade, mas eu fiz. Mesmo sabendo que era pecado, mas eu fiz. Mesmo sabendo que o Senhor não se agrada, mas eu fiz. Mas me perdoa. Os cristãos não fazem mais isso. Deus quer que a gente haja dessa forma: Senhor, me perdoa, fiz uma besteira, Deus, estou arrependido, Senhor, sabia do risco, sabia da consequência, conhece a tua palavra, conhece a tua vontade, mas eu fiz. Mas Senhor, me perdoa e me socorre. Deus quer ouvir isso de mim e de você. Amém ou não? E creio que Deus ouviu isso de Abraão, porque ele amava ela, ele sentiu na alma. Levei a minha mulher no meio de lobos, ela não tem culpa, foi eu quem levei.
levei ela lá. Eu quem levou a minha família para risco, desobedeci a Deus, desci para o Egito e disse para mim não ir. Quantas vezes você desobedece a Deus? Mas a notícia boa é essa, né? Se Deus trouxe essa palavra para nós, é porque primeiro a gente precisa reconhecer a besteira que a gente fez. Não dá para você colocar debaixo do tapete aquilo que Deus sabe. Não dá para você esconder e falar, não, simplesmente eu vou esquecer disso. Eu vou apagar da minha memória. Ninguém viu mesmo? Ninguém viu, ninguém sabe. Vou apagar da minha memória, mas Deus sabe. O mundo espiritual sabe a besteira que nós fizemos. O que Deus quer é que nós tenhamos coragem para reconhecer que falhamos e falar, Senhor, me socorre, me perdoa e me socorre. Tem que haver um arrependimento e um pedido de perdão a Deus. Olha o que Deus fez. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse, que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste, é minha irmã, por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai. Olha o que Deus fez com o Faraó. Mas a Bíblia declara que o erro maior foi de quem? De Abraão. Mas a única forma de Deus consertar, ou a maneira que Deus encontrou para consertar isso, foi ferindo o Faraó e fazendo ele entender que aquela mulher não lhe pertencia. Deus conservou a vida de Abraão. Amém? Poderia ser o quê? Morto. Deus devolveu a sua esposa, olha só, e livrou eles da morte. Olha que interessante. E é o que Deus faz com a gente, amém ou não? É o que Deus quer fazer com aqueles que reconhecem os seus erros e confessam a Deus. Porque às vezes a gente toma uma atitude, muitas vezes sem pensar, não justifica, mas às vezes acontece isso. Mas até essas atitudes que a gente toma sem pensar, foi momento, Deus quer que a gente se arrependa disso. Significa a vida notar. Mas Abraão só não pecou em dizer que era irmã dele. Abraão só não pecou em dizer que era irmã dele. O resto Abraão pecou tudo. É o jeitinho que o cristão muitas vezes quer dar na situação, né? Deus falou muito comigo hoje. Fica quietinho lá onde você está. Não se preocupa não com quem está te vendo, quem não está te vendo. Se preocupa que eu estou te vendo lá. Se lá você dá testemunho, se lá você falar de mim, se lá você mostrar que é crente, então eu te exalto, amém ou não? Glória a Deus. Porque tem gente que é assim, quem está lá, o chefe está aí, então corre para fazer. Faz porque o chefe precisa ver eu fazendo, para me ser reconhecido. Deus já mostrou aqui que isso é besteira. Ninguém foi lá ver Davi trabalhando no meio do mato, cuidando das ovelhas. Pelo contrário, era desprezado por todos, amém ou não? Amém. Mas Deus falou, Davi, é você também que eu vou exaltar, aleluia. Recebe aí, é você que Deus vai exaltar, amém ou não? É aqueles que são fiel. É aquele que é fiel a Deus, até mesmo lá onde ninguém está vendo. Poxa, me colocaram para trabalhar aqui, nesse lugar, não tem nenhum chefe para me ver, como eu vou ser reconhecido? Deus está te vendo, aleluia por isso. A gente precisa aprender a ter fé e confiança em Deus, amém, irmão? Deus falou muito grandemente comigo hoje. Eu creio que falou muito com você também. Ai, que coisa. Versículo 20. Então Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito de Abraão, os quais o fizeram partir com sua mulher e tudo o que? E tudo o que tinha.
besteira, quase acabou com a família de Abraão. Olha para mim. Cuidado para você não acabar com a sua. Não acabar com a sua família, com a sua fé, com o seu ministério. A Bíblia diz que a sábia, ela edifica o lar. A Bíblia também diz que o homem tem que amar a sua família, a sua esposa, como Jesus amou a sua igreja. Amém, irmãos? Pastor, eu tomei uma atitude quase igual a de Abraão. Eu desci para o Egito em busca de alegria, de paz, distração. Eu desci para o Egito para viver as coisas do mundo, para satisfazer o meu coração. Mas hoje eu tomo posse dessa palavra e quero me consertar com Deus. Eu não vou pedir para você vir aqui, porque Deus ele não quer constranger você te trazendo aqui. Deus quer que haja um constrangimento dentro da sua alma, amém? Porque Deus sabe o que cada um tem vivido, o que cada um tem passado. Feche seus olhos por um instante, por favor. Eu quero pedir que você fale com Deus. Se em algum momento você tomou uma atitude como essa, a dificuldade, a luta, a batalha do dia a dia fez com que você tomasse uma atitude para dar um jeitinho na sua vida, para dar um jeitinho de ser feliz, de suprir as suas necessidades, peça perdão ao Senhor. É você e Ele agora. A minha Bíblia diz que Deus Ele é poderoso para suprir toda e qualquer necessidade que nós temos. Eu entendo que é financeira, social, espiritual, física. Eu creio nisso. Deus ele está aqui hoje. Até o nosso pensamento de dizer assim: olha, eu vou sair desse, eu quero sair daqui para outro canto, que eu quero que o chefe me veja. Fala para Deus: Senhor, eu entendi hoje que se eu for fiel, ao meu Deus, se eu mostrar e provar, meu Deus, o meu caráter, a minha ousadia, o meu valor, Ele é quem vai fazer o milagre na minha vida. Ele é quem vai me levantar. Fala com Deus aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do Teu altar, meu Deus, e nós queremos pedir, Senhor, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Como eu disse, meu Deus, a Tua palavra nos ensina a ser verdadeiros, e a verdade, meu Deus, é que muitas vezes nós queremos dar um jeitinho na situação. A verdade, meu Deus, que acontece com o cristão atual, que aconteceu com Abraão, a dificuldade financeira, a escassez, a luta, fez com que muitos voltassem para o Egito, voltassem para o mundo, querendo dar um jeito na sua vida. Mas nós sabemos, meu Pai, que essa atitude é perigosa. Nós sabemos que essa atitude é certeza da destruição. Perdoa a nossa fraqueza hoje, meu Deus. Que a gente possa Te encontrar, que nós possamos nessa noite ser renovados, fortalecidos. Que a nossa fé, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ela vem estar acima de toda e qualquer luta, dificuldade, opressão, ansiedade, desespero. Peça perdão ao Senhor, igreja. Homem, mulher, no seu íntimo, aquilo que só você e Deus sabe. Nos perdoa, Deus. Limpa o nosso coração.
nos socorre como o Senhor socorreu Abraão, meu Deus. Mesmo depois de uma atitude errada, o Senhor foi fiel a ele. O Senhor o livrou, meu Deus. O Senhor não concordou com a visão, mas o Senhor livrou da mão do inimigo. Nos livra agora, Deus. Livra de vivermos a consequência dos nossos erros. Livra-nos, meu Pai, das mãos, das garras, meu Deus, do inimigo das nossas almas, que tem como objetivo maior destruir a nossa família. Em nome de Jesus, eu quero pedir nessa noite, meu Pai, abençoa a vida desse homem que aqui está, dessa mulher, a vida de cada um aqui, os quais o Senhor conhece o coração, o interior. Faz com que a gente volte para a nossa casa determinado a te obedecer, firmes, para que nenhum vento, nenhuma tempestade ou luta venha nos desviar da tua presença, meu Deus. Nos ensina a dar glória no pouco, sim, a orar sempre por mais, pedir ao Senhor estratégia, mas nunca perder a nossa visão de servos, Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero agradecer por essa palavra, Senhor, e quero pedir que cada pessoa, cada irmão nessa noite, o Senhor abençoe, o Senhor livre dessa prisão, e comece na vida dessa pessoa um ciclo novo, de fé, de obediência. Faça de cada um aqui uma pessoa determinada, Deus. Abençoa a casa, Deus, o pai, a mãe, abençoa os filhos, e coloca nessa noite, meu Pai. Diga, igreja, todos. Diga todos. Diga todos. Meu Pai, coloca nessa noite todos, diga todos, os nossos inimigos por terra, Senhor. Adore o Senhor agora com as suas palavras.